Então, o Conselho de Paz do Trump, que ele criou ali, que vai reger Gaza, são compostos por 10 líderes. E na Europa, o Tratado de Paz que o Jared Kushner e o Witkoff levaram também será regido por 10 líderes. É muito 10, né? Parece que eles cismaram que tem que ser 10 em Gaza, 10 da Ucrânia. E é estranho, que são fascinados pelo esse número 10, tem que ser 10 líderes. É que o Tony Blair parece que está caindo, segundo a mídia árabe. Estão falando que ele vai ser retirado, ou está sendo retirado do Conselho de Paz, porque ele é muito a favor de Israel e muito contra as políticas árabes. Nesse Conselho de 10, que é ali de Gaza, uma das cabeças vai o Jared Kushner e o Witkoff, né? Eles não estão concordando muito por causa que ele sempre foi a favor de Israel, com exceção do Sisi, que ele ajudou a estar no poder quando ele estava no Oriente Médio, né, o Sisi, presidente do Egito. O resto não concorda muito. Então está tendo uma força para tirar ele. A gente sabe que o Tony Blair é fraco, fraco, fraco. Mas, vamos falar a verdade, o Trump deve sair, deixar de ser o cabeça, o presidente desse conselho, lá para 2027. Quem que vai ficar no lugar dele? Eu acho que ou vai ser alguém indicado pelos Estados Unidos ou alguém dos Estados Unidos. Ou, por muito azar da circunstância, ele coloca alguém da Arábia Saudita. Então seria primeiro alguém dos Estados Unidos, Arábia Saudita. Israel não diria. O Trump saindo, ele tem que deixar alguém de confiança. E até mesmo acho que ele vai sair da presidência desse conselho antes do seu mandato. O ex-primeiro-ministro Tony Blair não está mais sendo considerado por uma vaga de conselheiro de paz para Gaza. O status de conselheiro de paz permanente e incerto, embora a ideia tenha recebido ampla cobertura, poucos detalhes foram divulgados. Uma pessoa do gabinete de Blair falou na Financial Times que apenas líderes mundiais em exercício farão parte do chamado conselho. E um conselheiro executivo menor funcionará abaixo dele, que incluirá Blair, Jared e Tikoff. Segundo essa Financial Times, o nome de Blair foi retirado da lista sob pressão de vários estados árabes e muçulmanos. Nem Witkoff nem Kushner visitaram Israel nas últimas semanas, sendo que a maior parte de suas viagens ao exterior se concentrou em negociações com a Rússia e a Ucrânia. Então, o Tony Blair parece que pela pressão árabe está caindo. Voltando às 10 nações, que parece que a coisa está se delineando muito rápido, né? Então, provavelmente nós vamos ter alguém como líder ali dos 10, mas alguém vai ter que derrubar os outros. Eles querem que sejam pessoas que estejam dentro do país. Eles vão ser chamados de príncipes. E aí o Tony Blair está com a cabeça já indo para baixo. E o engraçado é que ele está fazendo o acordo da Ucrânia com 10 nações também. E aqui vai ser 10 líderes também, que os muçulmanos não querem que seja o Tony Blair. Há um momento na história que eventos globais repetidamente deixam de ser notícias comuns e passam a ter um peso maior nas escrituras. O presidente Trump está formando um conselho de paz composto por 10 líderes internacionais de nações árabes e ocidentais. Líderes que supervisionarão coletivamente a próxima fase da governança, segurança e reconstrução de Gaza, o quadro de paz mais amplo do Oriente Médio.
10 líderes, 10 centros de autoridade, 10 influenciadores que estão moldando uma nova ordem na região mais profética e central da Terra. Para os crentes que possuem ao menos um entendimento modesto de profecia, esse número soa imediatamente como um sino. É o que eu disse para vocês, é muita coincidência. E aí você vê que seria o presidente, o Trump é o presidente de todos esses acordos, só que ele vai ficar só um período, porque nos Estados Unidos ele não pode ser reeleito, ele não vai sair e vai deixar alguém que não seja, que ele indique. O que pode ser que ele indique, no caso, o presidente desse conselho seja o Jared Kushner, que é o mais próximo, ou o Witkoff, alguém dos Estados Unidos, pode haver até uma terceira pessoa aí que a gente não sabe. O Tony Blair fica numa posição inferior a que ele seria colocado. E essa pessoa vai ser a cabeça ou dos 10 lá embaixo ou os 10 lá em cima. E ainda tem o Conselho de Paz Mundial, que é sede de Washington, que na minha opinião vai fundir, vai ser um só, 3 em 1, com alguém que o presidente Trump vai colocar em seu lugar como presidente da paz mundial. Porque ele é considerado presidente da paz, mas presidente é uma palavra que se diz provisório. Quem sabe um rei da paz, um príncipe da paz, ou sei lá o quê, que são títulos que permanecem e não podem ser tirados. Porque presidente da paz a gente entende que é algo provisório, mas um príncipe não é, presidente não é. Lá embaixo, em Gaza, eles querem lideranças permanentes, tipo príncipes, alguém que não sai do poder. E lá em cima na Europa a gente sabe que dizem que o acordo está sendo feito com esses 10 moldes, dessas 10 nações que vão ficar, ou 10 pessoas que vão ficar regularizando para que a paz continue. É tudo muito rápido, está sendo bem rápido, e em 2026 tudo isso começa a andar de forma mais acelerada, porque ele vai ser definitiva. O Benjamin ele vai para Casa Branca no dia 27 de dezembro. Vai ser falado lá também sobre Gaza. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Apocalipse 17 está diante dos nossos olhos. Donald Trump criou um conselho com 10 líderes globais, e isso está apontando para a profecia que fala sobre o erguer da besta. Meus irmãos, eu recebi um vídeo e é sobre isso que eu quero falar. O vídeo me foi enviado e eu quero comentar com vocês aqui rapidamente. Na verdade, eu já falei sobre isso e vou retomar o assunto com vocês. Estamos vendo, meus irmãos, sair das sombras. Está ficando claro, nítido, para todos os servos do Senhor, que Ele está voltando. Jesus está voltando. Não tenha essa frase como uma repetição histórica dos seus pais, dos seus avós, e nada acontece. Tudo está acontecendo. E o movimento do ponteiro da escatologia não está na mão do homem, mas está na mão do Senhor. Vamos lá. O vídeo em questão é esse daqui que eu vou dar o play agora e você vai assistir comigo. Bora lá. Ontem mesmo, o Conselho de Segurança da ONU adotou meu plano de paz e endossou oficialmente o Conselho de Paz. Este é um conselho como nenhum outro. Terá os líderes dos principais países, acho que todos os grandes países. Espero que Vossa Alteza faça parte do conselho. Você aceitará, espero. Mas o Conselho de Paz será algo nunca antes imaginado e cobre Gaza, mas acabará cobrindo grandes partes do mundo. E fiquei honrado em ser escolhido presidente desse Conselho de Paz. Acho que verá algo inédito em termos do status do Conselho. Nunca haverá um conselho como o que vamos anunciar. Todos querem participar, e será um conselho grande com líderes de todos os grandes países, e a ONU aprovou, acho que por unanimidade. A China, que era contra, passou, não votou contra. E a Rússia, que era contra, também não votou contra. Então agradecemos porque um único voto negativo e não aconteceria. As pessoas ficaram chocadas ao ver que foi aprovado, e isso foi uma grande honra.
É uma grande honra para mim, posso garantir. Acho que é algo que ninguém jamais imaginou. Se chama Conselho da Paz e fique atento porque vai fazer coisas fantásticas. O presidente Trump propôs um chamado Conselho de Paz para supervisionar Gaza temporariamente, mas ainda não está claro quem estaria no conselho e o que exatamente ele faria. Aliás, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair foi sugerido para um papel de liderança, mas agora isso está em dúvida. Uma coisa é clara, porém, sabemos que o presidente Trump diz que presidirá o conselho. Então, esse conceito poderia ser um caminho viável para a região? E o Conselho de Segurança das Nações Unidas endossou o plano de 20 pontos de Donald Trump para Gaza, que traça um caminho para um Estado palestino independente. A resolução da ONU permite que uma força internacional de estabilização entre na faixa e o estabelecimento de um Conselho de Paz que seria liderado pelo presidente do ZEUA. Recebemos com satisfação esses próximos passos e continuamos apoiando o cessar-fogo, que é tão importante para a paz e estabilidade no Oriente Médio. Muito obrigado. O presidente Trump chamou isso de momento de proporções verdadeiramente históricas, mas o Hamas rejeitou o plano. Rússia e China se abstiveram da votação, mas não usaram seu... Vou parar por aqui rapidinho. Olha só, presta atenção. De fato, houve uma aprovação na ONU e dentre as peças que se moveram articulando a aprovação desse acordo na ONU estava Tony Blair, Jared Kushner, Donald Trump e assim por diante. Assim como figuras, né, dentre os judeus articularam com seus lobistas, etc. Mas estamos vendo, sim, a formação de uma cúpula mundial. O imaginário coletivo está sendo preparado, as pessoas estão sendo preparadas a aceitar a cúpula para o governo mundial, a cúpula da paz global, a cúpula, a reunião do Conselho Mundial da Paz. Vocês estão vendo essas expressões porque depois da crise de 2020, há uma necessidade de projetos não mais regionais, mas de projetos globais, que envolvam dinheiro, que envolvam alimento, envolva tecnologia, envolva vigilância, envolva segurança, envolva a paz. Que o projeto do Donald Trump prevê, sim, é verdade, uma cúpula com 10 líderes mundiais. Segundo o próprio Donald Trump, 10 lideranças para o mundo. Então, eles formarão essa cúpula, que vai tratar assuntos que envolvem a paz mundial. E sim, são 10 líderes. Trump, a priori, está falando sobre Gaza, Oriente Médio. Só que Trump tem muitas pretensões, aspas, messiânicas. Ok? Pretensões de deixar o seu nome na história, assim como Putin, assim como Xi. De deixar o seu nome na história. Ele tem esse ego, essa vaidade. Ele está contribuindo para o cenário profético. Então, sim, o acordo prevê o que foi aprovado na ONU, a resolução da ONU, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior sobre isso, são 10 países. É o que ele prevê. Mas neste momento não tem 10 líderes. Não tem, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, não tem o presidente norte-americano, 2 cabeças. Não tem aí as figuras destacadas como os chifres, né? Chifres aí são líderes. É claro, gente, que essa cúpula de onde emerge, né, a besta é uma cúpula de geopolítica, é um acordo de geopolítica. E o que está acontecendo em Gaza é um espelho, vou usar uma outra expressão, é um sinal, é uma pintura para que a igreja veja que vai acontecer. Isso daqui é um modelo para Gaza, Oriente Médio, e vai se expandir no tempo oportuno, no tempo profético, na janela profética que o Senhor determinar. Ou este vai evoluir para a cúpula de 10, de onde serão 10 reis e o anticristo vai se levantar, ou será uma outra cúpula, não semelhante a esta. Só que eu não vi ainda, na história recente, uma cúpula formada cujo slogan é a paz mundial, acordos mundiais com grandes líderes, envolvendo o Oriente Médio, envolvendo Israel, com os Estados Unidos encabeçando, com a Inglaterra também fazendo parte, que tivesse esse slogan, 10 países para a paz mundial. Então, a semelhança linguística com a profecia, com os termos da profecia, é muito grande. Mas, em minha concepção, não é a profecia que nós estamos vendo neste momento.
Então, estamos vendo Deus ser didático com a igreja, mostrando que esta conjuntura é possível e está perto de acontecer. O seu poderio bélico, o poderio econômico, o poderio tecnológico, de inteligência artificial, grande poder de investimento, grandes lobistas estão relacionados a este poder da besta. Então, o que nós estamos vendo aqui, eu falei para vocês sim, não. Sim, porque de fato é uma cúpula. Sim, porque menciona-se 10 países. Não, porque não é a profecia especificamente dita em Daniel, Apocalipse 13, Apocalipse 17. Mas sim, porque se assemelha, é bem parecido e está pintando para a gente este quadro que veremos com mais clareza, veremos todos os detalhes um pouco mais para frente, assim creio eu. Ok, meus irmãos? Bom, não dá para falar tudo aqui para vocês, não dá para ensinar tudo para vocês no vídeo de 8, 10 minutos. O vídeo é interessante, tem fundo de verdade, o Tony Blair não está presente nessa cúpula, porque a própria Al Jazeera já informou que os árabes não gostaram do Tony Blair presente, por causa do seu histórico enquanto primeiro-ministro da Inglaterra. Mas outras pessoas estão compondo essa cúpula, tá? Que não tem uma precisão de 10 líderes, mas a pretensão é que sejam 10 líderes para a paz no Oriente Médio, e como o próprio Donald Trump disse, ser um modelo de uma cúpula de 10 líderes para a paz mundial, né? Então isso é muito, muito semelhante, né? E faz a gente só dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos olhar com expectativa, com sabedoria e vigilância para essas informações. Vou parar por aqui, que Deus abençoe você, um abraço, tchau, tchau.